E aí eu Uhum. trouxe essa matéria, que é de um artigo que foi publicado recentemente, onde pesquisadores de uma universidade em Roma encontraram microplástico no leite materno. O que é o microplástico? Quando o plástico vai se degradando, ele vai se quebrando em pedacinhos muito pequenos, que são os microplásticos. E aí a gente está percebendo, cada vez mais a gente encontra microplásticos dentro de organismos, dentro de peixe, né, dos frutos do mar. A gente já tem microplástico na atmosfera, entre os grãos de areia, né? Se você pega um punhado de grão de areia, bota numa lupa, você vai ver que às vezes tem mais plástico do que areia. Então está sendo um grande problema essa questão do microplástico também. E aí essa equipe, então, avaliou 34 amostras de leite materno, e aí eles coletaram o leite materno depois de uma semana que os bebezinhos tinham nascido, eles coletaram, armazenaram o leite em recipientes que não são de plástico para evitar contaminação, né, e tudo mais. E aí, das 34 amostras, eles encontraram microplástico em 26 delas. Então, dá mais ou menos 75%, né? Muita coisa. É muita coisa. E aí, no artigo, eles discutem um pouco, né? Da onde que veio esse microplástico, né? Como que eram os hábitos dessas gestantes para justificar ter tanto microplástico no organismo que foi até para o leite materno. E aí eles fizeram vários questionários com elas para avaliar alimentação, produtos de higiene pessoal, cosmético, que a gente sabe que tem muito cosmético que tem microplástico, embalagem de alimento e tudo mais, mas o estudo não encontrou nenhuma correlação direta. Assim, então Uhum. isso ficou em aberto. E a gente sabe que existem vários tipos de plástico. E os que eles encontraram no leite materno foi o polietileno, polipropileno e PVC, que são plásticos bem comuns de embalagem mesmo de produtos. E aí eles lançaram um alerta, né, para gestantes e lactantes, que é a preocupação com os recém-nascidos, né? Porque são muito vulneráveis. Assim como a gente sabe que eles são vulneráveis a infecções, a doenças infecciosas, e por isso que eles precisam de vacina, de uma série de cuidados, o quão vulneráveis que eles estão em relação aos efeitos do microplástico? Isso a gente ainda Sim. não sabe. A gente precisa Uhum. de mais estudos, né? E aí eu vi uma entrevista de uma das autoras dizendo assim que ela se preocupou das gestantes ficarem alarmadas a ponto de falar, não, então eu não vou, né, dar o leite materno, vou dar o leite sintético por conta do microplástico. Mas, na verdade, já tem outros estudos mostrando que tem vários plásticos de mamadeira, várias mamadeiras aí que liberam bastante microplástico. Então, tem estudo também com mamadeira. E é um cenário que é catastrófico no sentido de que a gente tem microplástico hoje em muita coisa, né? E fica difícil da gente fugir disso. Já que Sim. fica difícil, uma alternativa é que a gente estude melhor isso. Então, qual tipo de plástico é mais nocivo? Existem tipos de plástico que liberam mais microplástico do que outros? Qual que seriam os níveis toleráveis de microplástico no organismo? Esse tipo de estudo que a gente precisa fomentar cada vez mais. Sim. O que eu lembro, assim, né, porque eu não estudei isso, eu estudei e tal, não fiz roteiro, a gente ainda tá pra fazer um roteiro, né, inclusive, provavelmente vocês vão participar do roteiro, porque eu quero falar sobre microplásticos em saúde. Tem alguns estudos mostrando o plástico ele é como se fosse uma coisa inerte, ela não reage muito com as coisas do corpo. Então ele não consegue, por exemplo, passar por um metabolismo para ser quebrado pelo fígado, ele vai se acumulando. Em alguns locais, principalmente rim, sofre bastante com plástico. Não sabemos o caminho de diferentes plásticos no corpo, que é isso que você acabou de dizer, que tem que ser estudado também. E, Amanda, isso me lembra muito aquela história do chumbo na gasolina, né? Eu falei com algumas pessoas antes aqui e tudo. O que que acontece? Lá no início da década de 30, se eu não me engano, eles tinham um problema que a gasolina ela não rendia muito, ela não conseguia produzir o efeito para poder fazer o carro rodar e sem vibração no motor. Então eles tinham que colocar algum tipo de aditivo na gasolina que produzisse esses efeitos e ainda não fosse tão poluente e tal.
E aí o que o cara chegou à conclusão? Ele colocou o chumbo na gasolina, porque ali ela atingia uma eficiência boa, a poluição do chumbo na época não se sabia que o chumbo ele acumulava tanto no organismo, e achavam que não tinha problema, porque as pessoas não tinham efeitos colaterais imediatos por causa do chumbo. E aí passaram-se alguns anos, eles começaram a ver uma correlação entre os níveis de inteligência medidos pelo QI das pessoas, o desempenho escolar das crianças, algumas doenças ósseas em crianças que estavam nascendo após essa era do chumbo, e perceberam que as pessoas estavam com um aumento drástico de chumbo no sangue e nos ossos, pessoas que tinham nascido após a era da gasolina com chumbo. E aí eles foram rastreando e identificaram essa questão há anos depois, assim, de ter sido liberado. E me lembro, assim, da questão dos plásticos, né, que está nesse início, nessa curva de estudos, começando a mostrar efeitos dos plásticos. Parece muito com a mesma história. Algo que serve para, inicialmente, resolver um problema da indústria e que cria um problema ambiental e de saúde depois. Esse é um problema sério, né, porque o plástico tem aquela questão de não ser degradado e tudo, e muita gente fala que demora milhares de anos, porque a gente não sabe quanto tempo, né, ele vai ser degradado. Ele não é facilmente degradado pelo ambiente, não tem fungo, bactéria que degrada. Então, a gente realmente criou algo completamente novo, que aí eu acho muito legal quando vocês falam que ele vai se depositar nas rochas, né? Você vai conseguir ver uma camada de plástico, e aí quando ele acabar, você vai ver isso sendo depositado nas rochas. Então vai ficar uma camadinha de plástico ali, e vai ser chamado de Era dos Plásticos, né? Era do plástico. E a Sim. nossa saúde, enquanto isso, né, tem muitos danos e é o que a gente precisa estudar. Então, assim como você citou essa questão do chumbo na gasolina, a gente precisa de mais estudos sobre os efeitos do plástico no organismo para conseguir bater o martelo, né, identificar os tipos mais perigosos e as medidas e criar leis para isso, né? Por exemplo, na Europa tem alguns componentes que vão no plástico, como aditivos, que já são proibidos, que a gente sabe que tem ligação com problemas na saúde, principalmente na relação da fertilidade masculina, e que aqui no Brasil, por exemplo, é liberado, mas em outros países já está proibido. Então a gente precisa avançar nesse sentido. E tem um negócio de plástico na placenta agora, ou seja, está mais perto ainda do bebê. É isso? Pois é.